Você já percebeu como o ano muda no calendário, mas às vezes a sua alma continua presa no mesmo lugar? Como se o tempo avançasse, mas dentro de você existisse uma porta antiga que não fecha. Uma lembrança que insiste, uma culpa que reaparece, uma dor que você tenta esquecer, mas que volta quando a noite cai e o coração fica em silêncio. E se o que está te impedindo de viver o novo não for falta de fé, nem falta de oração, mas algo que você ainda segura com as mãos escondidas da alma? E se eu te dissesse que, exatamente no fim de um ciclo, existe um ensinamento de Jesus que poucos levam a sério, e que pode mudar a forma como você entra no próximo ano? E se você descobrisse que o passado não te prende apenas pelo que aconteceu, mas pelo lugar que ele ainda ocupa dentro de você? Há uma sabedoria esquecida, quase escondida aos olhos apressados, que o Senhor revela quando o coração decide parar de voltar para trás. Porque Deus até abre portas, mas Ele não força ninguém a atravessar carregando correntes. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de promessas que não se cumpriram, de recomeços que viraram repetição, de tentativas que terminaram no mesmo ciclo. E é por isso que essa mensagem é tão séria. O fim do ano não é apenas uma mudança de data. É um espelho. Ele mostra aquilo que você superou, principalmente, aquilo que você ainda arrasta. Jesus ensina que não existe futuro de Deus para quem vive preso à versão antiga de si mesmo. E isso não é condenação, é convite. Um convite ao desprendimento. Um chamado à cura. Uma decisão espiritual que pode limpar o terreno para o novo tempo florescer. Nos próximos minutos, nós vamos caminhar por 8 revelações bíblicas que iluminam esse processo. Você vai entender por que algumas memórias viram prisões, por que certas culpas se disfarçam de humildade, e por que existem situações que Deus já encerrou, mas você continua visitando por dentro. Em cada parte, você vai encontrar um passo concreto, não apenas um pensamento bonito. Porque Jesus não veio apenas para consolar o passado. Ele veio para libertar o coração e conduzir ao caminho. Antes de começarmos, eu quero te pedir um compromisso de fé. Escreva agora nos comentários a frase Paz em Cristo. Não como rotina, mas como declaração. É como se você dissesse ao Senhor: estou aqui, eu aceito ser guiado, eu quero aprender a deixar ir. E se essa mensagem chegou até você justamente na véspera de um novo ciclo, não trate como coincidência. Trate como chamado. E eu te peço também que curta este vídeo. Quando você faz isso, você ajuda o YouTube a entregar essa palavra a pessoas que estão sofrendo em silêncio, pessoas que talvez não tenham com quem conversar, mas que precisam ouvir que ainda existe esperança. Você faz parte dessa missão. E se inscreva no canal, porque há muita gente que usa esses estudos como apoio espiritual. Para alguns, é o momento do dia em que Deus volta a falar com eles. Quando você se inscreve, você se une a uma comunidade que escolhe manter a fé acesa, mesmo depois de tantas perdas. E preste atenção nisso. O penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que estava travada, não por falta de oração, mas por excesso de peso guardado no coração. Então não se distraia, não apresse, não saia antes do fim. Silencie o que der para silenciar, respire fundo, e prepare a sua alma. 1. A mulher de Ló e o perigo espiritual de olhar para trás. A partir do momento em que você decide entrar nesse novo ciclo com Deus, surge uma pergunta silenciosa que atravessa todo o caminho espiritual. Para onde o seu olhar está realmente apontado? Porque não é apenas o corpo que caminha, é o coração que escolhe a direção. E é exatamente aqui que a história da mulher de Ló se torna tão atual, tão viva, tão próxima de cada um de nós. Em Gênesis, quando o Senhor decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele não apenas anuncia um juízo sobre cidades corrompidas, mas oferece um caminho de livramento para aqueles que estão dispostos a obedecer sem reservas. Ló e sua família recebem uma ordem simples, clara e, ao mesmo tempo, profundamente exigente. Fugi para não perecerdes, não olheis para trás, não pareis pelo caminho. Não é apenas uma instrução geográfica, é uma instrução espiritual. Não voltar o olhar é não voltar o coração, é não negociar com o que Deus já decidiu encerrar. A mulher de Ló não grita, não discute, não resiste abertamente. Ela apenas olha. E esse olhar aparentemente inocente revela algo muito profundo. O corpo dela estava saindo, mas a alma ainda estava presa. Ela obedeceu com os pés, mas não com o coração. E isso nos revela um princípio espiritual muito sério. É possível estar fisicamente em movimento e espiritualmente paralisado. É possível estar na estrada do livramento e ainda sentir saudade da prisão. O olhar para trás, nesse contexto,
Não é curiosidade, é apego. É uma saudade disfarçada de memória. É uma resistência disfarçada de sensibilidade. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. E essa imagem é profundamente simbólica. O sal preserva, conserva, impede a decomposição. Ela se torna alguém eternamente presa àquilo que Deus já condenou. Ela não morre, ela congela. Ela não avança, ela estaciona. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, congeladas em lembranças, em dores, em relacionamentos que acabaram, em versões antigas de si mesmas que já não existem mais, mas que continuam governando as decisões do presente. Pessoas que dizem confiar em Deus, mas continuam revisitando feridas como se ali ainda houvesse vida. O Senhor não diz não olhe para trás porque quer ser duro, mas porque quer proteger. Porque aquilo que ficou para trás já não tem mais poder para te dar vida, apenas para te roubar o fôlego do futuro. Olhar para trás é reabrir portas que Deus fechou com misericórdia. É tentar manter vivo aquilo que o céu já sepultou por amor. É insistir em dialogar com o que só gera peso, confusão e atraso espiritual. Talvez você esteja tentando entender porque sua vida parece não avançar, porque você ora, jejua, busca, mas sente que algo sempre te puxa de volta para o mesmo lugar interior. Talvez seja porque você ainda está olhando para trás de formas que nem percebe. Quando você revive constantemente a culpa, quando você se define pelos erros que já confessou, quando você se prende à injustiça que sofreu, quando você constrói sua identidade a partir da dor e não da promessa, você está, de certa forma, virando o rosto para Sodoma enquanto caminha para o deserto do novo. Jesus disse que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Não porque Deus rejeita, mas porque o reino exige inteireza. O futuro de Deus não aceita ser construído sobre o apego ao passado. Ele exige confiança. Confiança de que o que está adiante, mesmo invisível, é infinitamente mais vivo do que aquilo que ficou para trás, mesmo que ainda doa. A mulher de Ló poderia ter sido testemunha do livramento, mas se tornou memorial do apego. Ela poderia ter caminhado para uma nova história, mas escolheu preservar a antiga. E hoje o Espírito Santo te pergunta, não com acusação, mas com amor. O que ainda te faz olhar para trás? É uma culpa que você não se perdoa. É uma perda que você não elaborou. É uma identidade construída sobre sofrimento. Seja o que for, enquanto isso governar seu olhar, continuará governando seus passos. Por isso, neste novo ciclo, a decisão que Deus te convida a tomar não é apenas mudar de ano, mas mudar de direção interior. Virar o rosto para o futuro. Confiar que o Deus que te tirou do lugar de morte é o mesmo que te conduzirá ao lugar de vida. Não se congele no que passou. Não se torne estátua quando você foi chamado para ser peregrino. O caminho continua. O Senhor vai à frente. E há mais vida adiante do que tudo aquilo que ficou para trás. 2. O chamado de Abraão e o nascimento de uma nova identidade espiritual. Se a mulher de Ló nos mostra o perigo de permanecer ligado ao que ficou para trás, Abraão nos revela o poder espiritual de quem aceita sair sem garantias humanas. Depois de compreender que olhar para trás paralisa, Deus nos conduz a uma segunda revelação, ainda mais profunda. Ele nos mostra que o novo não começa apenas quando você solta o passado, mas quando você aceita deixar também aquilo que parecia bom, seguro e legítimo, mas que já não serve mais ao propósito que ele quer construir. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão de uma forma surpreendente. Ele não oferece mapas, não explica rotas, não apresenta detalhes. Ele apenas diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Observe que o Senhor não diz para onde, apenas diz que mostrará. A única coisa que Abraão tinha em mãos era a voz que o chamava. E isso era tudo o que ele precisava. Porque a fé verdadeira começa quando a voz de Deus pesa mais do que todas as certezas visíveis. Abraão precisou deixar 3 fundamentos que sustentavam sua vida até então. A sua terra, que representava segurança e estabilidade. A sua parentela, que representava vínculos afetivos, identidade emocional, pertencimento social. E a casa de seu pai, que representava herança cultural, tradição, modo de pensar, estrutura de mundo. Em outras palavras, Deus pede que Abraão deixe não apenas um lugar físico, mas uma forma inteira de existir. Ele pede que ele deixe de ser quem era para se tornar quem seria em Deus. E isso nos confronta profundamente, porque muitas vezes queremos que Deus mude nossas circunstâncias sem tocar na nossa identidade. Queremos o novo de Deus, mas não queremos abrir mão do velho eu. Queremos promessas,
mas não queremos processo. Queremos bênção, mas não queremos renúncia. E Abraão nos ensina que não existe transformação espiritual sem deslocamento interior. Não existe nova história sem despedida da antiga. O mais impressionante é que Abraão não caminha para uma terra, ele caminha para uma promessa. Ele não anda pelo que vê, ele anda pelo que ouve. Ele não é guiado por paisagens, mas pela presença. A estrada não existia antes dele passar. Ela se formava a cada passo de obediência. Isso significa que muitas vezes você não verá o caminho antes de começar a andar. Você verá o caminho enquanto anda. Talvez você esteja esperando que Deus te dê todas as respostas para então obedecer. Mas Abraão nos mostra que a revelação vem depois da decisão. Deus só mostra a terra depois que você sai. Deus só revela o novo depois que você deixa o velho. A fé não é entender para depois obedecer. A fé é obedecer mesmo sem entender completamente. E veja o que Deus promete. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abraão não apenas recebe coisas. Ele se torna alguém diferente. Ele deixa de ser apenas um homem buscando segurança e se torna um canal de bênção para outros. Isso é o que acontece quando você aceita o chamado do desprendimento. Deus não apenas muda sua vida, Ele usa sua vida para mudar outras. Hoje o Senhor te pergunta, assim como perguntou a Abraão, do que você precisa sair. Talvez não seja de uma cidade, mas de uma mentalidade. Talvez não seja de uma casa, mas de um padrão emocional que te prende. Talvez não seja de um relacionamento, mas de uma forma de pensar que te limita. Talvez não seja de um ambiente físico, mas de um ciclo espiritual que já cumpriu seu papel. Enquanto você permanecer onde sempre esteve, você continuará sendo quem sempre foi. Mas quando você aceita sair, Deus começa a te refazer por dentro. Ele muda o nome, muda a identidade, muda a história. Abraão deixou de ser Abrão, homem limitado, para se tornar Abraão, pai de multidões. Tudo começou com um passo para fora do conhecido. O novo de Deus não nasce na zona de conforto. Ele nasce na zona da confiança. Ele nasce quando você escolhe depender mais da voz de Deus do que das garantias humanas. E neste novo ciclo, talvez Deus esteja te chamando a sair de algo que você ainda considera seguro, mas que já não é mais fértil espiritualmente. Assim como Abraão, você pode não saber exatamente para onde está indo, mas você sabe quem está te chamando. E isso é suficiente. Porque onde Deus te leva, Ele sustenta. Onde Deus te chama, Ele acompanha. E quando você sai em obediência, você não perde. Você se encontra. Você se descobre. Você se transforma. E o novo começa. 3. O jovem rico e o perigo de guardar o que Deus já pediu para deixar. Se Abraão nos mostra a beleza da renúncia que gera futuro, o jovem rico nos revela a dor silenciosa de quem quer o novo, mas não quer soltar o velho. Essa é uma das cenas mais tristes e mais profundas dos evangelhos, porque nela não há gritos, não há conflito externo, não há perseguição. Há apenas um coração dividido diante do amor de Deus. Em Marcos capítulo 10, um jovem se aproxima de Jesus com uma pergunta que revela sua inquietação interior. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não era alguém perdido, era alguém religioso, obediente, correto, admirado socialmente. Ele tinha tudo o que muitos consideram suficiente para uma vida boa, mas dentro dele havia um vazio que nada havia preenchido. E é exatamente por isso que ele procura Jesus. Porque há um tipo de sede que só o Eterno consegue saciar. Jesus olha para ele com amor e o conduz até o ponto mais sensível do seu coração. Ele menciona os mandamentos, e o jovem responde que os cumpre desde cedo. E então Jesus faz algo que muda tudo. Ele não discute regras, ele toca no apego. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Jesus não queria os bens do jovem, queria o coração do jovem. Ele não estava pedindo dinheiro, estava pedindo liberdade interior. O texto diz que o jovem se entristeceu e foi embora, porque possuía muitos bens. Mas a tristeza dele não era por causa da exigência, era por causa da escolha. Ele percebeu que, naquele momento, teria que escolher entre o que possuía e quem o chamava, entre o conforto e o chamado, entre a segurança visível e a promessa invisível. E ele escolheu ficar. Esse jovem representa todos aqueles que querem seguir Jesus, mas sem largar as âncoras que os prendem ao porto antigo. Pessoas que querem transformação, mas sem desconstrução. Que querem bênção, mas sem entrega. Que querem o céu, mas sem soltar a terra. E isso cria uma vida espiritualmente estagnada.
Porque o que você não está disposto a deixar se torna o que te impede de avançar. Talvez o seu apego não seja dinheiro. Talvez seja o controle, a necessidade de ter tudo sob domínio. Talvez seja um relacionamento que Deus já disse que não edifica. Talvez seja uma identidade construída sobre sucesso, sobre aprovação, sobre aparência. Talvez seja uma ferida que você não quer curar porque ela virou parte da sua história. Seja o que for, se ocupa o lugar da confiança em Deus, precisa ser confrontado. Jesus não força o jovem. Ele não corre atrás dele. Ele respeita a escolha. Porque o novo de Deus nunca é imposto, ele é proposto. O céu se abre apenas para quem quer atravessar. Deus não arranca o que você segura, ele te convida a soltar. E o que você faz com esse convite define o seu futuro espiritual. O jovem rico poderia ter sido um discípulo, um testemunho vivo do poder de Cristo, alguém cuja história seria contada por séculos como exemplo de transformação. Mas ele escolheu preservar o que era temporário e perdeu a chance de viver o que era eterno. Ele não foi condenado, mas perdeu uma oportunidade irrepetível. Hoje, talvez Jesus esteja te olhando com o mesmo amor e dizendo: falta-te uma coisa. Não como acusação, mas como revelação. Falta-te soltar o que está ocupando espaço demais no teu coração. Falta-te confiar mais do que controlar. Falta-te deixar Deus ser Deus naquilo que você ainda tenta governar sozinho. Guardar o que Deus pediu para deixar é impedir que o novo chegue. É tentar construir o futuro com as mãos cheias do passado. É querer caminhar carregando aquilo que deveria ter sido depositado no altar. Neste novo ciclo, o Senhor te convida a fazer uma escolha diferente da do jovem rico. Não vá embora entristecido. Não preserve o que te prende. Solte para ser livre. Entregue para viver. Confie para avançar. Porque o que Deus prepara para aqueles que confiam é sempre maior do que aquilo que eles deixam para trás. 4. O vaso nas mãos do oleiro e o recomeço que nasce da quebra. Depois que você solta o passado, depois que você sai do conhecido, depois que você enfrenta seus apegos, vem uma etapa ainda mais profunda e mais delicada do caminho espiritual. É quando Deus começa não apenas a mudar o que está fora, mas a refazer o que está dentro. E isso quase sempre passa por momentos de quebra. Não como punição, mas como preparação. Em Jeremias capítulo 18, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro para aprender uma lição que não poderia ser ensinada apenas com palavras. Lá Jeremias vê o oleiro trabalhando o barro. Ele vê o vaso sendo moldado, ganhando forma, se tornando algo bonito e funcional. Mas em determinado momento, o vaso se estraga nas mãos do oleiro. Ele se deforma, perde a forma, não corresponde ao propósito para o qual estava sendo feito. E então o oleiro faz algo que parece duro, mas é profundamente misericordioso. Ele quebra o vaso e o refaz. O texto diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Ele não caiu no chão, não foi rejeitado, não foi lançado fora. Ele se quebrou no lugar mais seguro possível, nas mãos de quem sabe exatamente o que está fazendo. Isso muda completamente a nossa percepção da dor, da frustração e do fim de ciclos. Porque quando algo se quebra fora das mãos de Deus, isso gera trauma. Mas quando algo se quebra dentro das mãos de Deus, isso gera transformação. Talvez você esteja vivendo uma fase em que coisas estão se desfazendo. Planos que não deram certo, relacionamentos que se romperam, expectativas que morreram, estruturas que pareciam firmes e de repente ruíram. E você se pergunta, por que Deus permitiu isso? Por que ele deixou o vaso quebrar? A resposta bíblica é clara. Porque aquela forma não suportaria o que Deus queria derramar. Porque aquele formato não comportava a glória que estava por vir. Porque aquele vaso antigo não era forte o suficiente para carregar o novo. Deus não remenda vasos quebrados, ele refaz. Ele não cola rachaduras emocionais, ele reconstrói identidades. E isso exige que você aceite não ser mais quem era. Que você aceite perder a forma antiga para receber uma nova forma, mais profunda, mais madura, mais espiritual. O oleiro não pergunta ao barro que formato ele quer ter. O oleiro decide conforme o que lhe parece bem. Isso significa que o novo de Deus não é construído segundo as nossas preferências, mas segundo a sua sabedoria. Ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe o que você ainda não entende. Ele molda com amor o que você ainda considera perda. Depois de moldado, o vaso vai ao forno. É o calor que fortalece. É a pressão que sela. É o fogo que transforma barro em cerâmica. Sem fogo, o vaso volta a ser barro ao primeiro contato com a água. Sem processo, o novo não permanece. Por isso, Deus permite o calor, permite a pressão,
Permite o tempo de silêncio, porque é ali que o novo se torna estável, firme, capaz de suportar o peso das bênçãos que virão. Talvez você esteja no forno agora. Talvez você esteja se sentindo pressionado, desconfortável, sendo aquecido por circunstâncias que você não escolheu. Mas lembre-se, o forno não é castigo, é preparação. O fogo não vem para te destruir, vem para te fortalecer. O calor não vem para te matar, vem para te amadurecer. O novo ciclo que Deus está construindo na sua vida não será sustentado pelo vaso que você era, mas pelo vaso que você está se tornando. E isso exige que você confie no oleiro mesmo quando não entende o processo. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece que tudo está sendo desconstruído. O vaso que sai do forno não é apenas novo, ele é mais forte, mais belo, mais útil. Ele carrega mais peso, mais valor, mais propósito. E assim é com você. O que Deus está fazendo agora, mesmo que pareça quebra, é na verdade a construção de algo mais profundo do que você jamais viveu. Confie nas mãos que te moldam. Confie no fogo que te fortalece. Confie no processo que te transforma. Porque o que está nascendo em você é mais forte do que aquilo que está ficando para trás. 5. José do Egito e a graça de não se tornar prisioneiro da própria dor. Depois que Deus nos quebra para nos refazer, Ele nos ensina algo ainda mais delicado. Ele nos ensina que o passado não deve ser apenas deixado para trás, ele deve ser redimido dentro de nós. Porque não basta sair, não basta soltar, não basta ser moldado. É preciso também curar. E José é o retrato mais belo dessa cura que transforma a dor em propósito. José não escolheu o que viveu. Ele não pediu para ser rejeitado pelos irmãos, traído pela própria família, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Ele foi vítima de pecados alheios. Mas o que ele fez com isso definiu seu destino. Porque o sofrimento não determina quem você é. O que você faz com ele determina. José poderia ter se tornado um homem amargo, desconfiado, fechado, endurecido. Ele tinha todas as razões humanas para isso. Mas ele escolheu algo diferente. Ele escolheu confiar que Deus estava escrevendo uma história maior do que aquela que ele conseguia enxergar no momento. E essa escolha o libertou de ser refém da própria dor. O mais impressionante é que quando José finalmente reencontra seus irmãos, agora no lugar de poder, ele tem a oportunidade perfeita para se vingar. Ele poderia puni-los, humilhá-los, fazê-los sentir o que ele sentiu. Mas ele faz exatamente o oposto. Ele chora, ele se revela, ele perdoa, ele abraça, ele sustenta. E então ele diz uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa frase revela alguém que não apenas sobreviveu à dor, mas a transformou em altar. Alguém que não apenas suportou o sofrimento, mas o entregou a Deus para ser ressignificado. José não negou o que viveu, ele não fingiu que não doeu, ele não apagou o passado. Ele apenas se recusou a ser governado por ele. Quando você não cura a dor, você passa a tomar decisões a partir dela. Você constrói relações a partir do medo, não da confiança. Você reage a partir do trauma, não da consciência. Você se fecha para se proteger e acaba se isolando do amor que poderia te curar. José nos mostra que deixar o passado para trás não é fingir que ele não existiu, mas permitir que Deus o transforme em algo que não te paralise mais. É permitir que ele use até aquilo que foi injusto, cruel e errado para te conduzir a um lugar mais alto. Talvez você tenha vivido coisas que nunca deveriam ter acontecido. Talvez você carregue feridas que não foram causadas por você. Talvez você esteja preso não ao que fez, mas ao que fizeram com você. E hoje Deus te diz que isso não precisa mais te governar. Isso não precisa mais definir quem você é. O perdão de José não libertou apenas os irmãos, libertou principalmente a ele mesmo. Ele se livrou do peso invisível que teria roubado a leveza do seu futuro. Ele escolheu não ser carcereiro da própria alma. No novo ciclo que se abre, Deus te convida a fazer o mesmo. A deixar de ser prisioneiro da sua história e se tornar testemunha da sua redenção. A transformar cicatrizes em sinais de cura. A permitir que aquilo que foi dor se torne sabedoria, compaixão, maturidade espiritual. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir o que isso fará dentro de você. E quando você escolhe confiar em Deus com a sua dor, Ele a transforma em ponte para um futuro mais livre, mais leve e mais verdadeiro. O passado não precisa mais te ferir para existir. Ele pode existir apenas como lembrança do quanto Deus já te trouxe até aqui. 6. Paulo e a libertação de uma identidade construída no erro.
Depois que Deus cura a dor que sofremos, Ele nos conduz a outro tipo de libertação ainda mais profunda. A libertação da culpa pelo que nós mesmos fizemos. Porque não são apenas as feridas causadas pelos outros que nos prendem ao passado. Muitas vezes, o que mais pesa é aquilo que nós carregamos como arrependimento, vergonha e autorreprovação. Paulo é a personificação dessa transformação. Antes de ser apóstolo, ele foi perseguidor. Antes de anunciar Cristo, ele tentou destruir a igreja. Ele carregava em sua história sangue inocente, prisões injustas, lágrimas que ele mesmo havia causado. E ainda assim, Deus o escolheu, não apesar do passado, mas para redimir o passado. Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, ele não recebe apenas uma nova missão. Ele recebe uma nova identidade. Ele deixa de ser Saulo, o perseguidor, e se torna Paulo, o apóstolo. Ele deixa de ser definido pelo que destruiu e passa a ser definido pelo que constrói. Isso é o que a graça faz. Ela não apaga a memória, mas muda o significado. Paulo poderia ter vivido preso à culpa. Poderia ter dito: eu não mereço, eu não sou digno, eu estraguei tudo. E de certa forma, humanamente, ele teria razão. Mas espiritualmente, ele escolhe confiar mais na misericórdia de Deus do que no seu próprio julgamento sobre si mesmo. Ele entende que quando Deus perdoa, ele realmente perdoa. E continuar se punindo depois disso não é humildade, é incredulidade disfarçada. Por isso Paulo diz algo que revela a sua libertação interior. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não diz que apagou o passado, ele diz que escolheu não viver governado por ele. Ele escolheu que o passado não seria mais o eixo em torno do qual sua vida giraria. Quantas pessoas hoje vivem como cristãos, mas pensam como condenados? Vivem como perdoados por Deus, mas se tratam como culpados eternos. Carregam uma sentença que Deus já revogou. Vivem tentando pagar uma dívida que Cristo já quitou na cruz. Você precisa entender isso profundamente. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar te condenando? Se Deus te chama de filho, quem é você para continuar se chamando de fracasso? Se Deus te chama de novo, quem é você para continuar se definindo pelo velho? A culpa pode parecer piedosa, mas ela é uma prisão. Ela te impede de se mover, de confiar, de se alegrar, de servir com leveza. Ela te faz olhar para trás não por saudade, mas por acusação. E Jesus não veio para te perdoar parcialmente. Ele veio para te libertar completamente. Paulo se torna um dos maiores instrumentos de Deus exatamente porque ele não ficou preso ao homem que foi. Ele se entregou ao homem que estava sendo formado. Ele deixou Deus reescrever sua história com tinta de graça e misericórdia. Talvez você esteja preso a decisões erradas, a pecados antigos, a palavras que você nunca deveria ter dito, a escolhas que você se arrepende profundamente. Mas hoje Deus te diz que isso não precisa mais ser o centro da sua identidade. Você não é a sua pior escolha. Você não é o seu maior erro. Você não é o seu passado. Você é aquilo que a graça de Deus está construindo agora. Neste novo ciclo, deixe Deus te libertar não apenas do que te feriu, mas também do que você errou. Receba o perdão. Aceite a graça. Caminhe leve. Porque o futuro não pertence aos perfeitos, pertence aos redimidos. E você foi chamado para viver como alguém verdadeiramente livre. 7. Maria Madalena e a dignidade restaurada que permite seguir em frente. Depois que Deus nos liberta da culpa, Ele toca em algo ainda mais profundo. Ele restaura a nossa dignidade. Porque há feridas que não são apenas dor e não são apenas culpa, são vergonha. São rótulos que nos foram colocados, olhares que nos definiram, histórias que nos reduziram. E enquanto a vergonha governa o coração, o passado continua vivo, mesmo que a culpa já tenha sido perdoada. Maria Madalena carrega esse estigma. A Bíblia nos diz que dela Jesus expulsou 7 demônios. Isso significa que ela era conhecida, marcada, lembrada não por quem ela era, mas por aquilo que a dominava. Ela era vista pela sua condição, não pela sua essência. Ela era reconhecida pela sua ferida, não pela sua identidade. E isso cria uma prisão invisível. Quando todos te veem como o que você foi, é difícil acreditar no que você pode se tornar. Mas quando Jesus encontra Maria, ele não a chama pelo passado. Ele a chama pelo nome. Ele não anuncia os demônios que ela tinha. Ele revela a filha que ela é. Ele não expõe sua vergonha. Ele a cobre com dignidade. Ele não a reduz, ele a eleva. E isso muda tudo. Maria não apenas é liberta. Ela se torna discípula.
Ela se torna seguidora. Ela se torna aquela que permanece quando outros fogem. Ela está aos pés da cruz quando muitos se escondem. Ela está no túmulo quando outros já desistiram. E é ela quem recebe o privilégio mais extraordinário: ser a primeira a ver o Cristo ressuscitado. A primeira a ouvir seu nome na manhã da vitória. A primeira a ser enviada como testemunha do maior milagre da história. Aquela que foi conhecida pela sua queda se torna conhecida pela sua fidelidade. Aquela que foi lembrada pela sua opressão se torna lembrada pela sua devoção. Aquela que foi associada à escuridão se torna portadora da luz da ressurreição. Isso nos ensina algo essencial. Você só consegue deixar o passado quando você acredita de verdade que Deus te vê de forma diferente do que o mundo te viu. Enquanto você se enxergar pelos olhos da sua história, você continuará preso à sua história. Mas quando você se enxerga pelos olhos da graça, você se torna livre para caminhar. Talvez você carregue rótulos que não escolheu. Fracassado, problemático, errado, instável, difícil, indigno. Talvez você tenha sido definido por pessoas, por situações, por erros, por traumas. E mesmo depois da cura, mesmo depois do perdão, essas palavras continuam ecoando dentro de você. Isso é vergonha. E Deus quer curar isso hoje. Maria Madalena nos mostra que Jesus não apenas tira o pecado, ele devolve a honra. Ele não apenas limpa o passado, ele restitui a identidade. Ele não apenas fecha feridas, ele abre caminhos. Você não foi criado para viver escondido, diminuído, se sentindo sempre em dívida com o mundo. Você foi criado para caminhar ereto, em paz, em dignidade, em liberdade. Você foi criado para seguir Jesus não como alguém que escapou por pouco, mas como alguém que foi restaurado por inteiro. Neste novo ciclo, Deus te convida a deixar não apenas os erros, não apenas as dores, mas também os rótulos. A deixar de se apresentar ao mundo a partir da sua ferida e começar a se apresentar a partir da sua cura. A deixar de se explicar pelo passado e começar a viver pelo propósito. Quando Jesus chama Maria pelo nome, ele está dizendo: você não é o que te aconteceu. Você não é o que te fizeram. Você não é o que te dominou. Você é minha. E isso é suficiente para te dar um futuro. Receba isso no seu coração. Deixe Deus restaurar a sua dignidade. E caminhe em paz para o que está adiante. 8. Pedro e o recomeço que nasce depois da queda. Depois que Deus cura a dor, remove a culpa e restaura a dignidade, ele ainda faz algo profundamente misericordioso. Ele nos ensina que o passado não é apenas algo a ser superado, mas algo que pode se tornar o lugar exato onde a graça se manifesta com mais força. Pedro é a imagem viva disso. Pedro não era um homem mau. Ele amava Jesus, andava com Jesus, cria em Jesus. E ainda assim, ele caiu. Ele prometeu fidelidade e falhou. Ele afirmou coragem e negou. Ele disse que daria a vida e não conseguiu sequer assumir o nome do mestre diante de uma criada. A queda de Pedro não foi apenas pública, foi interna. Ele não apenas decepcionou os outros, ele decepcionou a si mesmo. Quando o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus, o texto diz que ele chorou amargamente. Não era apenas arrependimento, era a dor de quem percebe que não é quem pensava ser. Esse é um dos lugares mais difíceis da alma humana. Quando a autoimagem se quebra. Depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro à beira do mar. Ele não o confronta com raiva. Ele não expõe sua falha diante dos outros. Ele não o humilha. Ele o restaura em amor. 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? 3 vezes Pedro responde. 3 vezes Jesus o envia: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não está apenas perdoando Pedro. Ele está curando a memória da queda. Ele está substituindo a lembrança da negação pela lembrança do envio. Ele está reescrevendo o lugar do fracasso na história de Pedro. Onde houve vergonha, agora a missão. Onde houve queda, agora a responsabilidade santa. Isso nos ensina que Deus não apenas apaga erros, ele os transforma em lugares de encontro com a graça. A queda não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser o início de uma versão mais humilde, mais verdadeira, mais dependente de Deus. Talvez você tenha caído em áreas que você jurava que nunca cairia. Talvez você tenha prometido e não cumpriu. Talvez você tenha negado na prática aquilo que você dizia crer com a boca. E isso te envergonha. Isso te machuca. Isso te faz se sentir indigno. Mas hoje Jesus está à sua frente, não para te acusar, mas para te perguntar: você me ama? Porque o amor, não a perfeição, é o critério do reino. E quando você responde sim, mesmo com lágrimas nos olhos,
Ele te envia de novo. Ele confia em você de novo. Ele te chama de novo. Pedro se torna a rocha não apesar da queda, mas porque passou por ela. Porque agora ele sabe que não se sustenta sozinho. Porque agora ele sabe que depende da graça. Porque agora ele sabe que tudo o que tem vem de Deus. O recomeço de Pedro nos ensina que o novo de Deus não é para os que nunca erraram, mas para os que erraram e voltaram. Para os que caíram e levantaram. Para os que falharam e se renderam. Neste novo ciclo, talvez você precise deixar para trás não apenas o pecado, mas também a vergonha de ter pecado. Não apenas a queda, mas a identidade de quem caiu. Você não é o seu pior dia. Você não é a sua maior falha. Você é alguém que foi encontrado pela graça. Levante-se. Caminhe. Sirva. Ame. Confie. O passado não tem mais a última palavra. A graça tem. Conclusão. Se você chegou até aqui, você não chegou por acaso. Você atravessou uma jornada que poucos têm disposição para percorrer, porque olhar para dentro, deixar o passado, encarar dores, culpas, quedas e processos exige coragem espiritual. Você poderia ter saído no meio, poderia ter se distraído, poderia ter fechado esse vídeo quando a mensagem começou a tocar em lugares sensíveis, mas você ficou. E isso diz algo sobre você. Diz que o seu coração está vivo, que a sua fé não é superficial e que existe dentro de você um desejo sincero de ser transformado. Poucas pessoas chegam até o final de uma mensagem como essa, e por isso você merece ser honrado por isso. O que você ouviu hoje não foi apenas um ensinamento, foi um convite. Um convite para deixar o que te prende, para soltar o que pesa, para confiar no que Deus está construindo. O fim de um ciclo não é o fim da sua história, é o lugar onde Deus faz novas todas as coisas. E agora você sabe que deixar o passado não é negar o que aconteceu, mas permitir que isso não governe mais o seu presente nem roube o seu futuro. Eu quero te convidar agora a fazer algo simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho caminhar leve com Deus". Essa frase não é apenas um gesto, é um selo, é um compromisso, é a sua forma de dizer ao céu e a si mesmo que você não quer mais viver carregando pesos antigos. Quando você escreve isso, você marca esse momento como um ponto de virada na sua jornada. Eu também te peço que compartilhe esse vídeo, não como divulgação, mas como missão. Existem pessoas que você conhece que estão exatamente como você estava antes de ouvir essa mensagem, presas ao ontem, cansadas, sobrecarregadas, tentando ser fortes sozinhas. Talvez essa mensagem seja o que Deus quer usar para alcançar alguém que você ama. Não guarde isso só para você. E se você ainda não está inscrito neste canal, pense nisso com sinceridade. Quantas coisas você segue? Quantas coisas ocupam seu tempo, sua atenção, seu coração? E quantas delas realmente te aproximam de Deus? Não se inscrever é, de certa forma, dizer que isso não é tão importante assim. Mas se você sentiu algo aqui, se algo dentro de você foi tocado, se você foi confrontado, curado ou encorajado, então seja honesto com isso. Inscreva-se. Faça parte de um espaço que existe para alimentar a sua fé. Sinta orgulho de pertencer a um lugar que aponta para Deus em um mundo que tantas vezes aponta para o vazio. Agora, quando esse vídeo terminar, não corra para o próximo conteúdo, não abra outra aba, não volte para o barulho. Fique em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar. Deixe o coração repousar. Permita que aquilo que Deus falou continue ecoando dentro de você sem pressa. Use esse tempo para agradecer. Diga ao Senhor, ainda que em poucas palavras, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo novo que está começando. E não pause o vídeo antes do fim. Permaneça até o último segundo como um sinal de reverência, de entrega e de honra a esse momento. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Que o Espírito Santo te conduza no novo ciclo que se abre e que você caminhe leve, livre e confiante para tudo o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Amém.